Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre Alisson. Ontem, na live que eu fazia aqui no canal, antes do jogo do Grêmio contra o São Paulo, teve um inscrito no canal aqui, torcedor do Grêmio, que disse o seguinte: poxa, Bagé, bem que o Alisson poderia dar o troco no São Paulo hoje. E eu disse pra ele: excelente frase para um vídeo, né? Alisson dá o troco de forma perfeita no São Paulo. Algo assim eu falei. E é sobre isso que eu quero falar agora. Sim, o Alisson deu troco no São Paulo. Por que ele deu o troco no São Paulo? Primeiro eu quero falar do Alisson no Grêmio, tá? O Alisson é um jogador que chega pelas mãos do Renato. E o Alisson só chegou no Grêmio porque o Edilson foi pro Cruzeiro, lembram? Ah, o Edilson foi pro Cruzeiro, aí o Cruzeiro deu um dinheiro, deu mais o Alisson, aí botou mais o Tony Anderson na jogada. Só que, por que eu digo que ele vem pelas mãos do Renato? O crescimento dele é esse. O Grêmio tinha vendido o Ramiro, que foi jogar no Corinthians, e o Renato não tinha quem colocar naquela extremidade de campo pelo lado direito. E aí o Renato vai lá e põe o Alisson, e fica todo mundo assim, cara, por que ele botou o Alisson? Porque o Alisson foi a vida inteira no Cruzeiro, desde as categorias de base, atacante pelo lado esquerdo. O Alisson jogava onde o PP joga no Grêmio hoje, onde antes jogava o Everton Cebolinha, atacante pelo lado esquerdo. E o Renato pega o Alisson e transforma ele no atacante pelo lado direito. Não, peraí, tem perna direita, vai jogar pelo lado direito. E deu certo. Não é que deu certo? Deu muito certo. E esse Alisson, ele se transformou numa figura muito importante para o time do Grêmio. Ele é o cara que, por vezes, ele é o patinho feio, ele é o operário. Ele não aparece para a torcida, mas ele aparece demais para o time. Ele não aparece, por exemplo, tanto na parte técnica, mas ele aparece muito na parte tática. Porque ele é o cara que marca, ele é o cara que faz recomposição, ele é o cara que imprime velocidade, ele é um cara que, quando precisa alterar posicionamento, ele altera. Ele é o cara que, quando o Renato precisa que ele faça mais de uma função no jogo, às vezes até se transformar no lateral direito, ele também faz. E por que o troco perfeito vem contra o São Paulo? Porque no jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, onde tudo que é de errado poderia acontecer e aconteceu, lá em 17 de outubro, o Alisson sofreu um pisão maldoso, para ficar barato, assim eu vou usar um termo bonito. Sofreu um pisão maldoso do Tietê no tornozelo esquerdo. Ele teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo. E aí se tinha uma perspectiva que ele pudesse voltar em 3 semanas, e ele ficou mais de 6 semanas afastado. E aí você vê, ele se machuca em 17 de outubro, e ele volta a jogar no final de semana antes do jogo de ontem da Copa do Brasil, quando jogou contra o Atlético Goianiense, mas ele encara o São Paulo em 30 de dezembro. Ele ficou mais de 2 meses afastado, e com uma incerteza em determinado momento até se ele teria que passar por cirurgia ou não. Então eu afirmo, o Alisson deu o troco perfeito no São Paulo, porque ele volta contra o São Paulo, ele volta e ajuda demais o Grêmio a eliminar o São Paulo. Repito, olhem com carinho, o torcedor do Grêmio, mais as atuações do Alisson. Não esperem que o Alisson faça gol todos os jogos. Não esperem que o Alisson seja o maior driblador em todo jogo. Não esperem que o Alisson dê lances de efeito no adversário, que ele dê uma caneta, que ele dê um lençol. Mas tenham certeza da entrega do Alisson, da maneira que o Alisson não para em campo, a intensidade que o Alisson dá para esse time. E quando o Grêmio perdeu o Alisson, nesses mais de 2 meses aí, depois desse jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio teve muita dificuldade. Porque quando entrava o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando não podia jogar a Copa do Brasil, o Luiz Fernando entrava, mas ele não tinha a capacidade tática, muito menos física, que tem o Alisson para o enfrentamento, para a jogada do combate, para a tentativa de recomposição, para cercar o adversário, para diminuir os espaços, para tentar a marcação alta, para cometer uma falta tática. Ele não tem essa capacidade física. E quando entrava o Ferreira, ele não tinha capacidade física e também não tinha capacidade tática. Por quê? Porque o Ferreira é um atacante. O Ferreira não sabe voltar para marcar, o Ferreira não sabe fazer recomposição, o Ferreira não tem tamanho para, de repente, um embate físico. Então o Ferreira era o jogador do improviso, ele era mais driblador que o Alisson, mas faltava a competitividade que o Renato tanto precisa no Alisson, em que ele encontrou no Alisson. Então eu penso que a partir de agora a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho para a função que o Alisson executa. E essa função, ela é de certa forma subvalorizada no Grêmio. Porque ela começou com o Juliano, ninguém valorizava muito o Juliano, aí daqui a pouco o Juliano saiu, o Roger na época tentou até o Negueba naquele lugar ali, não conseguiu ajeitar ninguém, e aí acontece o seguinte: o Grêmio vai lá e através do Renato descobre o Ramiro, que era subvalorizado, e o Grêmio volta a crescer. E aí quando o Ramiro sai, até o Marinho o Renato tentou botar por dentro, o Renato tentou botar o Montoya e ninguém encaixou ali. Mas aí o próprio Renato tem o mérito, ele vai lá e descobre, inventa o Alisson,
que era do lado esquerdo, e traz para o lado direito. E de novo o Grêmio encaixa. Então tem vezes que a gente subvaloriza alguns jogadores. E o Alisson é um desses casos. O Alisson precisa ser olhado de uma maneira diferente. Repito, o Alisson não aparece por vezes para o torcedor, nem para a imprensa, mas ele aparece muito para o time e para a função tática fundamental que ele exerce no Grêmio. Detalhe, hein? O Alisson voltou e deu o troco perfeito no São Paulo. 2 meses depois de ter sido covardemente agredido pelas costas, ele volta e é fundamental para que o Grêmio elimine o São Paulo e chegue na final da Copa do Brasil. Feliz ano novo para todo mundo aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.